E aí, nutricionista, tudo bom? O tema de hoje vai ser como estruturar a minha primeira consulta. Vamos lá? Bom, eu tenho recebido bastante perguntas em relação eu consegui meu primeiro atendimento, como que eu vou fazer? Então, por exemplo, eu não tenho ideia de como começar, estou totalmente perdida ou perdido. No grupo de mentoria também tem meninos. O que é importante? Claro que nós vamos ter todas as ações de marketing, nós vamos fazer todas as ações para conseguir trazer os pacientes, mas é importante nós sabermos como que funciona a consulta. Isso tem que estar claro para o paciente. Quando eu comecei a fazer os meus atendimentos, primeiramente eu estruturei e depois eu fui saber como que eu iria atender aquelas pessoas. Então eu vou explicar para vocês como que funciona a minha consulta e vocês tentem elaborar isso como que vai funcionar a consulta de vocês. Então, por exemplo, hoje a minha consulta tem a duração de 1 hora a 1 hora e meia, isso relacionado à minha primeira consulta, tá? Na primeira consulta já existe o valor já está incluso o retorno. Eu trabalho dessa forma com a primeira consulta. Tem o valor total. Na primeira consulta eu faço a avaliação topométrica do paciente, eu faço a anamnese, eu conheço ele, traço as metas, a gente conversa, a gente tenta alinhar bonitinho o que ele quer e o que realmente ele precisa e o que o corpo dele vai comportar. Eu até brinco com os meninos, né? Porque todo menino gosta de ter aquele braço grande. Eu falo, olha, pela estrutura do seu corpo, talvez naturalmente não seja possível chegar nisso, mas é possível chegar em tanto. E a pessoa sai daqui entendendo o que é natural e o que é uma realidade para ele. Nada que seja totalmente mirabolante. Tá bom? Bom, feito isso na primeira consulta, eu entrego um pré-plano alimentar. Porque muitas vezes a gente pega a pessoa, faz a anamnese, depois a gente envia por e-mail ou algo do tipo e não sabe se a pessoa se adequou, se foi tudo certo. Por isso que pra mim, essa estratégia super funciona. A gente monta um pré-plano alimentar em conjunto, eu faço os horários com ela, as alimentações com ela, isso dá pra comer, isso não dá pra comer, é viável pra você e tudo mais. Depois o paciente ele tem plena certeza que nós montamos juntos. E tudo que tá lá, ele concordou que daria pra ele fazer. Diferente de eu tirar tudo na minha cabeça, dá pra ele falar que ele tem que fazer. Esse é o meu formato de trabalhar, lembrando isso, tá bom? Montamos o pré-plano alimentar, ele vai embora e ele já deixa pré-agendado a próxima consulta. Marque isso, é uma dica mega importante que eu demorei 1 ano praticamente de consultório para entender. Você deixar a consulta pré-agendado, o retorno pré-agendado, faz com que a pessoa já tenha um compromisso com você e ela não fuja. Claro, sempre vai ter 1 ou 5 que vão fugir, é normal, mas faz com que a pessoa tenha mais responsabilidade, porque ela já deixou pré-agendado e faz com que o paciente volte também. Então não esquece isso, tá bom, Nutri? Ele já deixa pré-agendado com as meninas lá na recepção e ok, a pessoa vai embora. Após 7 dias, a pessoa retorna comigo e ela me fala tudo o que deu certo e o que não deu certo. Por quê? Muitas vezes no papel é muito bonito, mas na hora da execução, o negócio não funciona tão bem. Então, algumas pessoas que já vão me avisando pelo WhatsApp durante esses 7 dias, eu já vou alternando. Quem não alternou, eu deixo para imprimir só na hora. Outra coisa, as minhas dietas são impressas na hora. A dieta é com uma folha de rosto e lista de substituição. Então, eu tenho esse custo a mais da tinta, da folha sulfite, da impressora e tudo mais. Veja também, Nutri, se isso é interessante para você no começo. Eu faço isso desde quando eu comecei. Então, eu sempre arquei com este custo, porque eu acho mais legal. Eu gosto mais dessa questão de papel e tal, de me conseguir assinar e tudo mais. Não só mandar por e-mail. Mas fica a seu critério. Tá? Então a pessoa volta comigo, nós tiramos as circunferências novamente. Em alguns casos específicos eu tiro com adipômetro para ver se tem alguma diferença de gordura ou de massa magra e tudo mais, mas as circunferências eu geralmente tiro, peso e circunferências. Entrego o pré-plano alimentar para ele, explico, veja se ele tem alguma dúvida, se tá tudo ok. No primeiro pré-plano alimentar, ele é basicamente quantitativo, tá? Eu não faço um cálculo, meu cálculo basicamente de cabeça, de quanto ele vai precisar em calorias, de macros e tudo mais. Na próxima semana que eu já coloco para ele quanto tem de caloria, de carbo, proteína e gordura por refeição, fica mais claro esses valores pro meu paciente. Eu entrego tudo certinho, eu explico para ele, tiramos as medidas, se a pessoa perdeu, ok, se a pessoa não perder, a gente dá uma direcionada do que fazer para continuar perdendo e eu trabalho com metas. Eu acho que isso é muito legal, porque a pessoa ela entende que se ela seguir aquilo, o período de tratamento dela basicamente vai durar de abril até agosto,
por exemplo. Então ela se aplica, ela sabe que ela tem aquele período. Diferente de a gente só passar um plano alimentar e pronto, sem metas. Eu acho que a pessoa fica sem um propósito. E ela fala, eu vou passar com esse nutri o resto da minha vida. Tem pessoas que vão passar por um bom período. Mas eu acho que é interessante a questão da alta nutricional. Tanto que os meus pacientes que têm alta, eles não somem. Eles ficam uns 2, 3 meses sem precisar vir. E depois eles vêm. Eu costumo brincar que é a questão do desmame. Eu vou liberando eles aos poucos para que tudo esteja certinho e eles conseguem tocar a vida deles. É normal o passarinho não querer sair do ninho, tá? Tem muitos pacientes que eles têm medo da alta, porque eles acham que eles vão engordar de novo, que eles não vão ter foco e tudo mais. Por isso que é importante o desmame, para aos poucos ele se acostumando a fazer tudo bonitinho, sem você estar lá no pé dele, cobrando e tudo mais, e auxiliando. Então a pessoa ela veio comigo, pegou o plano alimentar, fizemos tudo bonitinho e tal. Ela já vai deixar pré-agendado o próximo retorno dela, que é daqui 30 dias. Então, ela sai daqui do consultório comigo, vai lá com as meninas da recepção e ela já agenda o próximo retorno dela. A pessoa já sabe que no próximo mês ela precisa voltar porque ela já está agendada. Então, antes de eu atender o paciente, eu já passei tudo isso como que funciona. Na primeira consulta, nós fazemos isso, aquilo. Após 7 dias, você volta, fazemos isso, aquilo. Após 30 dias, a gente volta e faz isso. Eu já coloco tudo descrito para a pessoa. Por quê? Isso facilita, provavelmente quem for por indicação vai vir diretamente só em você para marcar. Mas quem estiver pesquisando o preço, valores e afins, vai sempre te perguntar para saber, tá, qual que é a diferença dessa nutricionista para essa nutricionista, entendeu? Então é importante que você tenha estruturado como que funciona a sua consulta, para o paciente saber à risca quais são os custos que ele vai ter, como que funciona, o que está incluso na sua consulta, como que é sua forma de trabalhar. Tem muitas pessoas que me perguntam se você é nutricionista low carb? Você é nutricionista cetogênica? Eu falo, bom, quando eu me formei nutricionista. Existem estratégias nutricionais para determinados objetivos, mas num todo eu sou nutricionista. Então, dependendo do que você me apresentar quando você vier aqui na primeira consulta, eu vou te orientar. Muitas pessoas eu já atendi só por isso, porque hoje em dia é uma questão de marketing, né? Você fala, eu sou nutricionista low carb, eu sou uma nutricionista cetogênica. Não, você é nutricionista. Tem alguma linha que você consegue seguir, tem estratégias que você consegue seguir, mas muitas vezes uma pessoa que funciona a estratégia A não vai funcionar a estratégia B. Por isso que você precisa ter muito claro como que funciona a sua consulta. Então, se você apareceu com o primeiro paciente aí e não tem ideia, primeiro estruture quanto tempo vai ter, como que vai funcionar, o que vai estar incluso na sua consulta, vai ter presentinho, não vai estar, vai ser impresso, não vai, a pessoa retorna, vai ser com retorno, sem retorno, como que vai funcionar. E também já pense nos retornos dos pacientes. O retorno vai ter o mesmo valor que a consulta ou vai ter um valor diferenciado? O que vai acontecer nos retornos? Vai ser sempre a mesma coisa? Isso, Nutri, você precisa definir, porque tudo vai depender de onde você atende, qual que é o ticket da sua consulta, o ticket médio das pessoas que você atende e como que funciona o seu aluguel local. É claro que às vezes se você tem um local próprio, você está pagando, né, o aluguel é um aluguel caro, dependendo do caso, você vai ter que trabalhar mais para conseguir alguns retornos. Se você fizer sempre a consulta com retorno, entenda que mês sim, mês não, basicamente você ganha um valor. Até chegar no 6º mês, por exemplo, de atendimento, que já vai estar uma rotatividade de valores. Mas, por exemplo, no primeiro mês você ainda tem uma certa quantia. No segundo, como o retorno já está pago, você já não vai receber nada, porque já está pago. Então você precisa administrar muito bem os valores de cada consulta. Por isso que é muito importante estruturar tudo antes do paciente vir até você. Te ajudei dessa forma? Se você tiver mais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos responder em formato de vídeo, tá bom? Um beijo! Tchau!